Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de março, nosso nono encontro de banco de dados. E aí eu já começo, né? 29 é hoje, está aqui no nosso plano de aula. Integridade referencial, cardinalidades, restrição de integridade e exercício de fixação. Então, hoje o que a gente tem planejado para trabalhar isso aqui, tá na nossa aula 9, e chamo a atenção de todos vocês que na semana que vem, dia 5 de abril, definido desde o começo do semestre, tem prova, né? Tem avaliação. Nossa avaliação, a data limite é segunda-feira, tá? O que vai acontecer? Eu já vou explicar agora para, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já resolve, já esclarece, sem nenhum problema, tá? Nós estamos na modalidade semipresencial. Se nós tivéssemos presenciais, no dia 5 de abril, na nossa aula 10, eu iria para a sala de aula, né, lançaria o desafio e vocês resolveriam, tá? Mas como a gente está num modelo semipresencial, eu não posso correr o risco de no dia, né, na próxima segunda, e esqueci de abrir a câmera também. Pronto, tô aqui, tá? Eu não posso correr o risco na próxima segunda de vocês estarem sem internet, eu estar sem internet, servidor do Ava tá fora do ar, sabe? Coisas que podem acontecer. Então, eu vou abrir essa prova para vocês. Ela vai estar disponível a partir do sábado, tá? E aí vocês têm sábado, domingo, segunda, até o término da nossa aula, às 21 horas, para realizar essa prova, tá? O que eu estou dizendo? Vocês podem a qualquer momento que queiram, mas quando você começar a resolver a prova, o seu tempo de resolução é o tempo da aula, tá? Eu vou deixar 2 horas para vocês resolverem. Domingo, antes da Páscoa, 10 da manhã, antes de abrir meus ovos de chocolate, eu vou fazer a prova. Então você, começando às 10, você tem até o meio-dia para finalizar. Caso não finalize até o meio-dia, a prova sobe automático com aquilo que você fez. Tá? E vocês têm também uma chance de submeter a prova. Chico, eu mandei e quero fazer de novo. Infelizmente, não dá. Tá? Então, vou repetir, né? Isso está sendo gravado. Prova de vocês, ela abre no sábado de manhã. Chicão, de manhã que horas? Né? Que eu quero ser o primeiro a responder. Tá bom. No sábado, à 00:01. Ao primeiro minuto do sábado, a sua prova é liberada. Quem quiser ficar acordado, começar a responder nesse horário, tudo bem. Mas sugiro que não façam. Tá? Então vocês têm sábado, domingo e segunda até o final da aula. Na segunda, como é o dia da avaliação, pode ser que alguém tenha feito no domingo. E aí consumiu. As 2 horas da aula da segunda, você já fez no domingo, enquanto você resolvia. Precisa estar presente aqui na segunda? Não. Eu vou estar? Vou. Às 19 horas, eu vou abrir o link da aula normal, eu vou estar por aqui, mas eu vou estar aqui somente para tirar dúvidas de quem tenha, né? E vou aproveitar que eu estou aqui e vou estar fazendo a correção da prova de vocês. Tá? Mas a presença de vocês no dia 5, ao vivo, ela não é obrigatória, porque a presença eu vou pegar pela entrega da avaliação. E aí vocês aproveitem o tempo para qualquer outra coisa que vocês tenham que estudar, trabalhar, pôr em ordem, porque o tempo que vocês teriam da aula, eu já consumi no final de semana, vocês realizando a avaliação. Chicão, não deu. Eu posso fazer a avaliação durante o horário da aula? Pode.
Tá, você pode. Ok? E o que cai nessa avaliação? Duas coisas, né? Ela tem algumas questões teóricas, baseado no material, parecido com aquela que vocês responderam esses dias para mim, e ela tem um pedaço, sim, né, que corresponde ali a 50%, 60% da prova, né, tem um pedaço prático, que tem que modelar. Vocês vão receber um contexto, não significa que todos vão receber o mesmo, mas vocês vão receber um contexto, um problema, um enunciado, e vão ter que resolver. Ok? Então, falando da nossa avaliação, é assim que será. Pois bem, além do medo, né? Alguma coisa, alguma pergunta por parte de vocês? Alguma coisa que eu não expliquei com relação à avaliação? Querem perguntar? Chicão, é com consulta ou sem? Alguém quer perguntar isso para mim? Só o medo mesmo, Roberto? Cara, tranquilo, 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 tá? É com consulta? Não, é sem consulta. Como é que eu vou saber? Então, faça, revisa, né, e vamos resolver. Ok? Então, com relação à avaliação, não é surpresa nenhuma. Estava no cronograma, eu não incluí hoje, eu não acordei. Tá aí, vou dar prova semana que vem. Não, né, já estava lá. Eu só estou explicando para vocês como vai ser. Ok? Então, com relação à avaliação, estamos conversados. Muito bem. Eu já estou Ô, professor, compartilhando, sim, senhor. desculpa te interromper, mas antes de iniciar a aula, o meu programa aqui, o DB Design, está dando problema na instalação. Tem como o senhor me ajudar? Eu acho que ele está pedindo o C Sharp. Compartilha comigo a tela, Thiago. Esconde aquele monte de coisa que tem aí. Deixa O só o DB senhor, Design e vamos ver. o senhor precisa parar de compartilhar, eu acredito. Deixa eu Acho tentar. que a hora que você compartilha, ele me derruba, mas já parei. Pode compartilhar. A instalação não foi feita com sucesso. Acesso negado. Você tentou instalar como administrador, Thiago? Botão direito lá? Não, Vamos lá não. de novo então. Finish aí. Botão direito e Pananã como administrador. Lá no Isso. instalador. Cleiton, faz o mesmo aí. Aí, foi. Valeu. O software foi completamente instalado com Successfully. Successfully é bom. Thank you for using the tabforce.net software. Ok. Fecha aí, Valeu, professor. clica no ícone. Vamos ver se abre. Ô, Cleiton, me fala no chat se deu certo o seu também. Aí, garoto. Era isso. Valeu, Access professor. denied. Beleza? Valeu. Valeu. Lucas, você chegou depois, não quero pavorar não, mas tem prova semana que vem, a prova vai abrir no sábado, você tem até a segunda no fim da aula para fazer e me entregar. Maiores detalhes, depois você pega o comecinho da gravação da nossa aula que eu expliquei tudo lá. Não pergunta para os amigos que eles podem falar coisa que eu não disse. E aí vai só complicar a sua vida. Não que eu não confie nos seus amigos, mas é aquela história de um que fala para o outro, que fala para o outro, e aí a realidade muda. Ô, Cleiton, deu certo? Yes ou no? Cleiton, 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 Cleiton. Gente, esperar é uma tortura. Alguém pode acordar o Cleiton aí e perguntar para ele se deu certo, por favor? Foi jantar? Certeza.
E me deixou no vácuo aqui. É isso aí, Renan. Bom, esse ponto de atenção se autodestruirá em 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Pois bem, né? Vamos assumir que deu certo, tá? Voltando a compartilhar. Isso. Ok, voltou a minha apresentação. Tá aqui. Semana passada a gente finalizou a nossa conversa modelando aqui a loja da Dona Maria, né? E eu coloquei no AVA para vocês essa resolução aqui. Tá? Deixa eu colocar em tela cheia isso. Então eu coloquei lá no AVA a resolução do slide 49, né, que é essa aqui. E aí vocês podem conferir, podem revisar, né, em cima do contexto, lá em cima a gente resolvemos dessa forma aqui. Tá? O que teria para hoje? Para hoje teria um outro exercício, né? Hard level, né? Um alto nível de complexidade, porque além de vocês resolverem a modelagem, vocês precisariam exercitar o inglês de vocês. Desenhe um diagrama de entidade de relacionamento proposto por Peter Shane, né? Para o seguinte cenário, né? Lembre-se de usar os conceitos estendidos, se necessário. Escreva o desenho, né? As regras, e você pode usar uma caixinha de texto para escrever alguma regra que você pensou, tá? Você tem um modelo de um campeonato de futebol, da Campeonato Europeu de 2012. Mas eu não vou pedir isso para vocês. Quem quiser fazer para a prova, faça. É uma forma de estudar e praticar o inglês de vocês. Quem não quiser fazer para a prova, não faça. Não, Cleiton, já era, perdeu. Não quero saber. Eu vou... Não, cara, eu vou colocar você na minha lista de ignorados. Ignore o list. Aproveitar que está quentinho. Mandou para a gente? Não mandou. Né? Então, sinto muito. Manda o delivery aí. Mirandópolis? De onde você é? Mirandópolis do Célia? Mirandópolis, né? Aí, ó. Manda um iFood daí para cá. Se chegar a tempo, eu posso voltar a falar com você. Se não, não. Brincadeira. Depois você só vê se deu certo aí executar como administrador. Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês hoje não, tá? Fica aí para vocês estudarem. Eu vou parar de gravar um pouquinho, que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Mas é segredo, tá bom? Às vezes, quando eu jogo alguma coisa assim, eu não cobro, não é porque eu sou bonzinho. Pode ser que eu cobre depois. Pode ser. Não quer dizer que eu vou fazer. Mas me conhecendo como eu me conheço, normalmente eu peço depois. Mas é segredo, tá bom? Deixa eu voltar a gravar aqui. Então, não vou cobrar esse aqui, tá? Eu vou pro próximo. Pois bem, agora que a gente já modelou um pouquinho as entidades, já consegue ter uma ideia do que é entidade, do que é uma relação, de cardinalidades, a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho mais em modelagem de dados, né? E aí começam a aparecer os atributos. Atributos, vocês já sabem, vocês leram sobre isso há 2 semanas atrás. Beleza, Cleiton. Vocês já leram há 2 semanas atrás. Os atributos são as informações que nós armazenamos referente às entidades, né? E aí vocês sabem também que eu tenho atributos identificadores, que são chaves, que não se repetem,
que são únicos, e eu tenho atributos que eles são considerados normais. São informações que eu guardo dentro da tabela. Nome, endereço, cidade, telefone, são atributos. Nenhum deles é único, né? Porque pessoas diferentes podem morar em cidades diferentes ou podem morar na mesma cidade, né? Pessoas diferentes podem ter o mesmo nome. Então, assim, não dá para identificar uma tabela por esse atributo, tá? Eu tenho, vocês já viram, né, atributos compostos. O que é composto? Ah, o número da prateleira não é suficiente para identificar, porque eu tenho várias prateleiras número 1. Então eu preciso combinar prateleira com corredor. Corredor 1, prateleira 1. Corredor 2, prateleira 1, prateleira 2. Corredor 3, prateleira 1, 2, 3. Então a junção de corredor e prateleira identifica a prateleira. Isso está me indicando que possivelmente eu tenho uma entidade aqui do lado chamada corredores. Então eu cadastro os corredores e depois eu cadastro as prateleiras, tá? É isso que esse modelo está me dizendo. É isso que as regras de modelagem de dados estão me mostrando. Identificador, um atributo de outra entidade com quem tem um relacionamento, né? No caso aqui, o cliente mora com o dependente. E aqui tem um novo conceito que é a entidade forte, entidade fraca. Entidade fraca, ela precisa de uma outra entidade para existir, né? Que é a situação do dependente. Só vai existir dependente se houver um cliente, tá? No caso de vocês, vocês são, se comparar em um relacionamento familiar, vocês são entidades fracas. Vocês só existem porque existe a figura do pai ou da mãe de vocês que deram origem a vocês. Vocês só estão aqui porque alguém criou vocês. Parece pesado isso, né? E não tem nada a ver com banco, mas tem. Então sempre eu vou ter uma entidade que, para que ela exista, uma outra tem que existir. No caso, só vai existir dependentes se houver clientes. Se não houver cliente, não tem dependente. Dependente não existe sozinho. Ok? E no modelo, no conceito, na metodologia, se vocês olharem, o tracinho aqui ao lado de dependente está mais forte, né, ó, comparado com o do cliente. Indicando o quê? Que aqui está a entidade fraca. Acho que eu vou ter que saber isso? Vai ajudar. Ajuda vocês a modelarem corretamente. Entidade fraca existe somente quando está relacionada a uma outra entidade. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? A entidade cliente está levando a sua chave primária para dependente. A gente falou um pouquinho disso na semana passada. Sempre o 1 máximo, que está aqui, ó, leva a sua chave primária para o N máximo. O N está aqui. Então, o código do cliente vem para a entidade dependente. Propriedades de atributos identificadores. Eles devem ser mínimos. O que é mínimos? Do menor tamanho possível. Se o menor tamanho possível é um atributo, ok. Se o menor tamanho possível são 2 atributos, ok. Se o menor tamanho possível são 3 atributos, ok. Desde que eu não consiga com 2. Desde que eu não consiga com 1. Então, sempre a chave primária, o atributo identificador, deve ser do menor tamanho possível, envolvendo a menor quantidade de campos possível. Se resolve com 1, você não precisa de 2. Mas tem situações que 1 não é suficiente, tá? Deve possuir apenas um identificador
No caso, eu posso pegar o código do cliente ou o RG. Eu escolho um deles. Tá? Qual deles? Você escolhe. Só vou falar para vocês que o RG não tem padrão. Cada estado tem um padrão. É escrito de uma forma. Então, o RG não é uma boa. Melhor usar o código. Mas isso aí vocês vão, né, desenvolvendo com o tempo e vão pegando o jeito. Entidade associativa, né, a consulta aqui no meio. Médico consulta paciente. Um médico consulta no mínimo nenhum, no máximo muitos pacientes. Um paciente é consultado no mínimo por um médico, no máximo por muitos. N para N. N aqui, N aqui. Vocês já sabem que não pode. N para N eu não posso deixar. Só que a consulta, ela tem algumas características próprias. Eu quero saber em que data que ocorreu a consulta, que dia que foi feita aquela consulta. Eu vou colocar no médico o dia da consulta do paciente X. Não é legal colocar no médico, não vai fazer sentido, porque no mesmo dia ou no dia anterior, o médico consultou o paciente Y, e aí ele vai ter a mesma data de consulta aqui. Não vai ficar bom. Se eu levo a data da consulta para o paciente, o X foi consultado hoje, dia 29/3. Só que o X também foi consultado por outro médico na semana passada, dia 26. Qual data que vai ficar? É sempre a última? Aí eu não consigo saber se aquela data da consulta do médico A ou do médico B não vai ficar legal. Então eu começo a ter elementos aqui que eles dependem aqui da consulta, né? A data, o motivo do cancelamento, qual foi o diagnóstico, qual foi o laudo daquela consulta. Aqui também. Ah, ele pediu o exame e mandou voltar daqui a uma semana. Ah, ele mandou tomar esse remédio e voltar daqui a um mês, ou 6 meses, enfim. Né? Qual foi o parecer daquela consulta? Como entidades, né, não podem ter atributos, eu não posso pôr atributo aqui. Não posso pôr atributo aqui, muito menos aqui. Como a entidade não pode ter atributo, o que eu faço? Eu crio aqui uma nova relação, e aí eu pego essa nova relação consulta e relaciono com o paciente. E pego essa nova relação consulta. Gente, mas 15 anos eu fico bom para fazer isso aqui, vai ficar legal. E relaciono com o médico. Ok? Então, o que a gente chama de entidade associativa era uma relação que, pelas suas características, uma relação que, pelas suas características, tem atributos e, como relação não pode ter atributo, ela vira uma entidade. E aqui a gente está tentando resolver relacionamentos N para N. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho código 1, o nome do médico é o Luiz, que mora na rua tal, telefone tal. O paciente dele é o Carlos, que foi consultado dia 12/3 com tal diagnóstico. Só que o mesmo código 1, que é o Dr. Luiz, que mora tal, ele consultou a Ana nesse dia. E o Dr. Luiz, de novo, mesmos dados, consultou o Carlos nesse dia aqui. Ok? Então, é por isso, é por essa forma de representar, que eu não posso deixar dessa maneira aqui. Deixa eu tirar os meus rabiscos. Eu não posso deixar assim, porque eu estou misturando as informações. Ok? E agora, deem um pulinho lá no material de apoio. Abaixo da resolução da Dona Maria, tem um tópicozinho lá chamado normalização, ou formas normais. E ali naquele tópico tem um link para um documento da Microsoft que eu quero que vocês leiam. Cadê? Aqui.
Vocês têm um link para esse documento aqui. E aí eu vou dar para vocês 19h33, 7 minutos. Professor, Sim, senhor. o senhor me dá uma ajuda aqui? Posso dar. Eu tô com um equipamento novo aqui, né? Que eu dei uma upada, né? Aí eu tava baixando os aplicativos, aí eu fui baixar o BR modelo, só que eu não entendi nada. Não entendeu o quê? Por exemplo, eu baixei o arquivo, né? Extraí a pasta e me falaram que dentro da pasta dist ia ter o aplicativo, né? Só que o meu não tem. Pode ser que tenha as fontes. Deixa eu achar o link para baixar, porque aquele link do documento ele estava meio esquisito. Vai lendo o texto aqui que eu já coloco ali no chat um outro link para você. Beleza, obrigado. Valeu. Você deve ter baixado e estava o link dos fontes, tá? Deixa eu ver se é esse. Show. Pronto, Cleiton, tá o link aí no chat. Beleza, senhor, obrigado. Valeu. Em laranja tá lá, download do BR modelo.
Estou gerando um PDF para vocês, tá? Aí eu coloco lá no material de apoio. Ok. PDF gerado. Oh, coisa melhor. Pronto. Atualizei o AVA. Gerei um PDF para vocês com esse material. Por isso até que o cronômetro ele passou um pouquinho do que era previsto. Bom. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que leu ou eu vou ter que escolher alguém? Algum voluntário, voluntária? Ok. De baixo para cima, pegar o primeiro, o senhor Vitor Hugo. Vitor Hugo, tem áudio? Vitor Hugo, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não respondeu. Valéria, está aí? Não tem problema, eu te ajudo. Você tem áudio, Valéria? Ou só texto? Ok, Tiago. Tiago não pode falar que só tem texto porque ele falou comigo, então moiou. Fala comigo, professor. Ô, Tiago, esse material que eu pedi para vocês lerem, está previsto aqui, 6 minutos de leitura. Quase que eu acertei, eu dei 7. Esse texto que você leu, Tiago, fala sobre o quê? Sobre as normalizações nas tabelas. Normalização das tabelas. E o que é a normalização? A grosso modo, assim, sem se preocupar muito com palavras técnicas. Seria como uma organização, por exemplo. É isso. É uma organização. São critérios para a gente organizar como é que a gente vai colocar os dados ou os atributos dentro das tabelas. Né? E aí, vocês leram aqui que existem 3 chamadas formas normais, né? Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, que a gente normalmente leva até a terceira, apesar de ter a quarta e a quinta, está lá no finalzinho. Para facilitar a manutenção, Roberto, também, né, os dados ficam melhor organizados.
Tá? E uma coisa que talvez vocês não saibam é que esse conceito ele é cobrado de vocês em provas. Ah, na prova do Chicão? Não. Você vai fazer uma seleção, você vai fazer um concurso público, você vai fazer um ENAD ao final do curso de vocês, ele te pergunta, essa estrutura de dados, e te mostra lá, ela está na primeira forma normal, na segunda ou na terceira. Então, esse conceito ele é muito relevante. Tá? Vocês serão instruídos por mim e direcionados para sempre criar modelos já na terceira forma. Só que não fiquem pensando que a gente vai ter em banco de dados uma burocracia. Ah, eu tenho que fazer na primeira, passar para a segunda, para chegar na terceira. Não. Nós já vamos estruturar na terceira. Mas aí, para validar, é importante que eu saiba qual que é a primeira e qual que é a segunda, para ver se não me escapou nada. Tá? E aqui ele indica, né? Eu não vou ficar lendo de novo porque vocês já leram. Né? Ele indica o que eu preciso cuidar na primeira forma normal. Né? E aí ele fala que na primeira forma normal, aqui, opa, elimina grupo de repetição individual, cria uma tabela separada para cada conjunto de dados relacionados. Identifica cada conjunto com uma chave primária. Isso aqui entrou agora, esse assunto, porque a gente estava falando de chave primária. E a gente falou também de entidade associativa. E nós paramos, eu congelei a minha aula, né, o meu PowerPoint, eu congelei aqui, ó. Aqui. Vou tirar meus rabiscos. Eu parei aqui. Pedi que vocês olhassem o contexto, o conceito. Agora vocês olhem de volta para isso. Eu tenho o código do médico, o nome, o endereço, o telefone. Eu tenho o paciente dentro do médico, a data da consulta e o diagnóstico que ele teve. Eu estou correto em manter a tabela assim? E no paciente eu tenho o código dele, o nome, o endereço, o telefone, quem que é o médico que atendeu o Dr. Luiz lá em cima, ó. Que data que foi a consulta, que é a mesma data que está no Dr. Luiz, e qual foi o diagnóstico que a Ana teve. Tá? Mas se vocês pegarem o Carlos está meio adoentado, né? E é até ruim falar de doença nos dias de hoje, mas ele está meio adoentado. O Carlos passou por 3 médicos. Né? Então, ele foi no Dr. Luiz, no Dr. Manuel e voltou no Dr. Luiz de novo. E aí eu tenho repetido 3 vezes ele no cadastro, cada vez com um médico diferente. Esse modelo aqui, tá legal? Tá bom? Alguém me fala isso? Pode ser o Thiago, pode ser qualquer um de vocês. Tá claro esse modelo aqui? Será que ele está dentro dos conceitos que vocês acabaram de ler? Sim ou não? Se ninguém me falar, eu vou escolher alguém. Sim ou não? Está dentro do modelo que vocês acabaram de ler? Não. Legal, Valéria. Obrigado. Obrigado, Roberto, Zé Eduardo. Não tá. Tá meio bagunçado, né? Não tá legal, não tá bonito de se ver, né? Pois bem. Então, agora entra nossa nova ferramenta, né? Tá aqui. Deixa eu habilitar o meu Zoom. Pronto, habilitei o Zoom para facilitar a visualização de vocês.
eu clico aqui, DB Designer, eu já subi ele, vocês já instalaram, ok? Eu clico aqui em File, novo arquivo, né? Ele me abre essa tela aqui, né? O que eu quero? Eu quero modelar, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui os meus atalhos para as minhas principais funcionalidades, e vocês vão ver que a gente vai ficar muito preso nessa sequência aqui, ó. Região, New Table, novo, não identificador relacionamento, não identificador 1 para 1 e relacionamento N para M, ou N para N, muitos para muitos. Então, com muita calma. Né? O segundo ícone aqui, ó, New Table. Cliquei em New Table, soltei na minha área de trabalho, Table 1. Tá? E aí? 2 cliques. Ó, ele me abriu um Table Editor, um editor de tabela, que eu vou chamar de, sem acento, sem ser cedilha, médicos. Checkzinho. Criei a minha tabela de médicos. Por que DB Design chama de tabela? Porque ele é uma ferramenta para o MySQL. Modelando nele, eu já estou chegando mais perto do banco de dados. Já não é mais relação, não é mais entidade. Já é tabela, já é coluna. A gente estava fazendo BR modelo abstrato, está lá em cima. DB Design, a gente já está descendo um pouquinho mais perto do banco de dados. Tá? O que a gente começa a construir aqui é o que está aparecendo na imagem de fundo minha ali. É um modelo de dados, mas agora os atributos são importantes. Tá? Médicos. E aí, o segundo que aparece ali no meu PowerPoint, eu vou clicar de novo aqui, New Table. Colocar aqui do lado. 2 cliques. Abrir uma caixa de diálogo aqui. Pacientes. Ok? Aqui está parecido com o que a gente fazia no DB Design. Né? Eu tenho 2 entidades. E aí eu posso, ou não, puxar aqui os relacionamentos entre elas. Cada elemento desse, com calma, eu vou explicar para você, a gente vai utilizar e tal. Por enquanto, a gente só tem aqui, ó, tabelas e relacionamentos. Tá? A gente agora começa a ter a obrigação de nos preocuparmos mais com os dados. Até a semana passada, a gente colocava só as entidades e relacionava a cardinalidade. Ok. Agora a gente já tem que colocar as entidades e pensar nos atributos dela. Então eu vou voltar no médico, 2 cliques. Aí aqui, ó, abaixo do nome da tabela, podia ter feito já? Eu podia. Tá? Mas eu quis fazer o passo a passo com vocês. Column name. 2 cliques, ele já me deu aqui um ID médicos. Uma chave primária, ele já me sugeriu uma chave primária para o médico. Quando eu cliquei do lado, ele me falou que é inteira. Não estou preocupado com o tipo de dados hoje. Tá? Eu estou preocupado com os elementos. Quais são os atributos que eu vou colocar. Então, ele já colocou aqui, já tem a chavinha aqui do lado, ó, indicando que é chave primária. Ele colocou o tipo inteiro. O que significa isso aqui? NN, not null, não pode ficar vazio. Uma chave não pode ficar vazia. Quando eu falo que é chave primária, ele já sabe que é not null, não pode ser vazio. Aí, autoincremento, depois a gente fala sobre isso. E sem sinal. Sem sinalzinho negativo. Eu não vou ter o código menos 50. Tá? Então, por isso que é um campo inteiro sem sinal. Zero fio, preenche com 0. 00001, 00002 para a chave. Eu não costumo fazer isso. E vou parar por aqui.
Visualmente, eu já tenho médicos e eu tenho o ID do médico. Tá? Eu poderia não querer esse atributo ID do médico. Eu poderia colocar um atributo meu. Por exemplo, o CRM, o número da matrícula do CRM do médico. Que isso não muda, que se você não tiver, você não é um médico. Mas é aquele momento que eu escolho qual é o elemento que vai identificar o médico. Um ID ou o número do CRM? Eu posso escolher qualquer um deles. Hoje, eu estou escolhendo o ID. Tá? Do paciente. Eu vou colocar uma chave também. Tá? Se eu clicar, ele me sugere um ID paciente. Eu posso não querer, sabe? Eu quero chamar isso aqui de código do paciente. Ele vai assumir o que eu estou colocando. Tá? Código do paciente, não vai ser ID. Então, não quer dizer que toda a tabela que eu criar vai ter um ID. Eu posso usar o nome que eu achar melhor. Tá? Eu costumo colocar no nome dos campos junto o nome da tabela. Que assim, em qualquer lugar que eu encontrar, eu sei de que tabela que é aquele atributo. Mas não é uma regra. É a minha forma de poder modelar. Vocês vão desenvolver a de vocês. Tá? Como é o primeiro atributo, ele entende que a chave, ele já fala que é inteiro, normalmente chave é numérica. Not nulo, autoincremento, sem sinal. Ok. Pronto. Tá? Bom, e agora? Né? Primeiro, alguém não conseguiu estar junto comigo aqui? Criar uma tabela e criar um atributo-chave? Alguém tem dificuldade? Eu preciso ajudar de alguma forma? Ou todos vocês estão junto comigo aqui? Ah, professor, eu estava olhando, espera um pouquinho que eu vou fazer. Não tem problema, é importante que vocês estejam junto comigo. Ok, Tiago, obrigado. Alguém com problemas? Gente, estava olhando? Então, Roberto, pode fazer. Ok, Valéria, faça aí. Porque assim, gente, de agora para frente, vocês podem se perder no meio do caminho e aí recuperar isso fica mais difícil, tá? Mas não tem problema, Roberto. E às vezes é melhor sim, olha o que eu estou fazendo e agora tenta fazer. Né? Então, por favor, tentem. Quem não tinha feito ainda, eu, não sei vocês. Arquivo, salvar. Vocês não precisam salvar, só vão perder. Tá? Consultório médico. 2021-03-29. Pronto. Talvez já o meu modelo vai que, né? Ok, Zé Eduardo, sem problemas, tá? A aula está gravada, a ferramenta está gravada, qualquer dúvida depois você volta e acompanha por aqui. Se quiser fazer na mão, não tem nenhum problema, né? O que vai acontecer na mão? Deixa eu pegar o meu bloco de notas. Ok, Roberto? Não importa aqui, mas vai ser assim. Na mão, o que eu faria se fosse você? Eu trabalharia, vamos ver se está legível, está legível, está legível, está legível, tá, não tá, não tá, tá. Vou tirar esse fundo mardito aqui. Ah, tem que deixar aqui. Pronto. Eu faria dois tabelão assim. Aqui, ó. Pá, aqui. ID médico. Código paciente. Chama aqui de paciente. Já vou mostrar. Chama aqui de médico. Não se preocupem muito com a letra, mas é assim, ó. Entidade, nomezinho dela, nomezinho, chave primária, tá? Igual o que ele vai fazer para mim ali. Pode fazer no papel de pão, não tem nenhum problema, tá? É até legal que você vai acompanhando. Aí depois você faz no computador aí, vida que segue. Pois bem, né? E agora? Eu já salvei o meu. Tirar o zoom aqui. Agora, né, vocês têm alguns minutinhos para vocês pegarem o restante desses atributos que estão todos jogados aqui, e agora que vocês leram o conceito de normalização, primeira forma normal, segunda e terceira, vocês vão pegar esses dados aqui e colocar
modelados naquilo que vocês entendem que é a terceira forma normal. Tá? Não posso ter atributo com 2 valores, todos os atributos têm que depender da chave, não posso ter agrupamento de informações. E aí, olha aquele exemplo que ele deu, como é que ele separou as tabelas e tenta aplicar aqui. Ok? Para isso, são 20 horas e 2 minutos. Eu creio que 15 minutinhos de trabalho dá para sair alguma coisa, então, para vocês aí. Chicão, por que você faz isso? Por que você coloca o cronômetro, né, para pôr pilha na gente? Não, gente. Não é para pôr pilha. Mas... Nossa, que troço chato. Agora foi. Ó, o último campo aqui é diagnóstico, então eu vou deixar aqui no canto. Por que eu faço isso? Para a gente não se perder no tempo. Opa! Para a gente não se perder no tempo. Né? E aí a coisa vai eternamente, aquele exercício de 10 minutos fica até o fim da aula. Não é isso que eu quero. Tá bom? Então, vou mutar meu microfone. Vou pegar o meu modelo. E também, assim como vocês, eu vou procurar organizá-lo. E a gente daqui a pouquinho compara o que a gente fez. E vocês podem perguntar, tá? Chicão, por que o seu fez assim? Por que você não deixou assado? Tá bom? Então, volto em 13 minutos e 51 segundos. Se precisar, me chama. Vou estar aqui, só vou estar com o áudio mudo para não atrapalhar vocês. Ô, professor. Oi, Thiago. Desculpa até em falar, mas eu não entendi o que é para fazer, professor. É o seguinte, eu comecei a montar para vocês ali duas entidades, que agora a gente está indo já para 2 tabelas. Médico e paciente. Sim. Eu só coloquei o código deles. Aí você, de acordo com o conceito que você leu, de forma normal, de normalização, que a gente usa para estruturar nossos dados, você vai pegar os dados que estão aparecendo aqui na sua tela no PowerPoint. Ó, tem o nome do médico, tem o endereço, tem o telefone, tem o paciente, tem a data da consulta.
Você vai pegar esses dados e colocar nas tabelas. Agora, qual dado você vai colocar em qual tabela? Eu não sei. Você vai fazer. Propositalmente, eu comecei a fazer o meu compartilhado com vocês, né? Até para vocês verem onde é que vocês vão colocar os outros campos. Aham. Tá? Daqui a 10 minutos, eu vou apresentar o meu, vou explicar, e vocês vão comparar com o que vocês fizeram. É Entendi. isso. Beleza. Beleza. Valeu. Falou.
Vamos lá, gente. Não tem problema se vocês não terminaram, né? Essa aqui é a versão 0. Modelar dados nunca é feito uma vez só. Você faz, refina, melhora, analisa se isso está atendendo a sua necessidade, ajusta. Tá? Se fosse, né, no instalar de dedos, não teria por que ter uma disciplina e um monte de conceitos te ensinando como é que você modela dados. Tá? O que eu fiz? Eu procurei criar uma resolução baseada naquela tela que nós vimos. Tá? E como é que ficou? E agora a gente compara o de vocês com o meu. Tá? Aqui. Basicamente, ID do médico, tá? Vão conferindo com o de vocês. Primeiro campo que eu resolvi criar, e não se preocupem com o tipo de dado que eu coloquei aqui não, tá? Isso é uma outra etapa. A gente vai fazer também. Mas eu procurei guardar informações. Nome do médico, né? Porque tinha lá no PowerPoint o nome Luiz Carlos, né? Quando eu fui colocar o endereço, eu me lembrei da normalização. Que eu não posso ter um atributo, um campo, com vários conteúdos. E vocês costumam fazer isso. Quando vocês colocam lá endereço, vocês colocam rua, nome da rua e o número. Né? Mais recentemente, com os e-commerces da vida, as aplicações sempre pedem para vocês, você digita o CEP, ela te traz o tipo de endereço e o nome do endereço. Rua e o nome da rua. E fica um espaço lá para vocês colocarem o número. Porque dependendo da rua, de tal a tal número é um CEP, de tal a tal número é um CEP. Então, eu procurei já separar ali, ó, logo após o nome, um tipo de logradouro. Se é rua, se é avenida, se é travessa. Né? Eu coloquei num campo separado, respeitando a normalização. Depois eu coloquei o nome do logradouro. Por que eu não coloquei o nome da rua? Porque pode não ser uma rua, pode ser uma avenida. Então eu usei um termo mais genérico para caracterizar o que eu estava colocando ali. Coloquei o número separado do nome, né? E notem que o número eu não coloquei inteiro, número 100, número 150, número 1500. Por quê? Porque eu sei, né, que existem cidades cujos números, o número das casas, ele é composto de letras e números. Tá? Aqui perto, na cidade de Bauru, eles tinham esse padrão de numerar os imóveis. Então, sabendo disso, eu já coloquei não como numérico, eu coloquei como alfanumérico, mas a gente discute isso mais para frente. E eu coloquei um complemento, porque às vezes a pessoa não mora numa casa, ela mora num apartamento. Né? Então, eu tenho que ter o número do apartamento. Dependendo, e os condomínios hoje estão muito assim, né? Eu tenho também um bloco. Né? Então, no complemento está lá, bloco tal, apartamento tal. Tá? Por que eu não coloquei aí número do apartamento? Porque, às vezes, é uma casa, só que tem frente e fundo. Número 204, frente, 204, fundo, e é muito comum, né, eu ter 204 fundo A e B. Né, uma casa na frente e duas casas no fundo, que a pessoa aluga e tal, enfim. Então, a estrutura da tabela de médico eu coloquei dessa forma aqui, tá? Respeitando aquelas informações que estavam no PowerPoint. Fui para o cliente, para o paciente, ID, e basicamente eu segui a mesma linha, porque eram os mesmos dados. Nome do paciente, tipo de logradouro, nome do logradouro, número, complemento, tá? O que eu chamo a atenção de vocês nessa minha resolução? Se vocês olharem, tipo de logradouro, tem nas duas tabelas, está escrito do mesmo jeito. Nome do logradouro
Tem nas duas tabelas e está escrito do mesmo jeito. O que que eu não gosto? Lá no meio dos meus códigos, no meio dos meus programas, em algum momento eu vou fazer referência a tipo de logradouro. E eu não vou saber de onde que eu peguei isso. Se eu peguei do médico ou se peguei do paciente. É por isso que eu não gosto, eu fiz, mas eu não gosto, desse padrão de nomenclatura. Mas não tem ninguém que me obrigue a fazer diferente. Tá? Eu vou seguir o padrão que eu quiser. Mas eu acho que fica confuso. Ok? E aí, né, aquelas informações que elas estavam... É isso aí, Rian. Aquelas informações que estavam repetidas, tanto no paciente quanto no médico, eu separei numa outra entidade chamada consulta. Então, tem o ID da consulta, né, uma chave primária que é o código da consulta. Eu vou ter a data que ela foi realizada e eu vou ter qual foi o diagnóstico dessa consulta. Ok? Da maneira como está, não está completo, né? Está faltando eu fazer as ligações. Só que primeiro eu quero que vocês olhem para a minha resolução, olhem para a resolução de vocês e comparem, né? O que está diferente, o que vocês querem me questionar, o que eu fiz aqui que não ficou claro para vocês, ou se vocês fizeram idêntico ao meu, duvido. Está bem errado, Cleiton? Por quê? Você deixou misturado? Se você não Rapaz, pensou em separar tipo de logradouro, não tem problema, tá? Pode falar. agora que eu vi esse bagulhozinho de consulta aí, eu coloquei consulta tanto no médico e no paciente, e aí agora que eu vi, falei, nossa, vai ficar um bagulho muito louco quando terminar. Exatamente. Né? Inclusive, a normalização fala, né? Eu não posso ter informações na tabela que não dependam da chave. Então, a data da consulta não depende do código do paciente. A data da consulta não depende do código do médico. Então, não pode ficar na tabela nem de médico, nem de paciente. Aqui eu estou fazendo, né, inconscientemente, até por hábito, por disciplina, eu estou seguindo a normalização que vocês deram. As coisas não estão desconectadas. É que a gente não percebe o que foi feito. Por isso que eu pedi para vocês lerem o conceito e agora olhar a resolução. Tá? Roberto, você colocou os telefones dentro de médico e paciente. Eu estou esperando para mostrar o que foi que eu fiz. Tá? Mas eu só quero que vocês entendam aqui uma coisa. Né? Eu tenho médico, eu tenho paciente, eu tenho a consulta. Poxa, como é que eu sei o paciente por que médico que ele foi consultado? Eu venho aqui, pego, posso pegar uma relação aqui, ó. Pode ser essa primeira, tá? Não identificadora. Clico primeiro no médico que é pai. Para ter uma consulta, tem que existir um médico. Para ter uma consulta, tem que existir um paciente. Então, médico, ele é pai de consulta, também chamado de entidade forte. Tá? Quando eu cliquei no médico e eu cliquei na consulta, olha só, ele já criou para mim uma relação 1. Eu poderia chamar isso aqui relação 1? Não, médico, aqui, realizar. Médico realiza consulta, tá? E aqui eu não estou preocupado, por enquanto, com as cardinalidades, tá? E na prova de vocês, eu vou fazer duas coisas. Para eu validar se vocês estão conseguindo entender cardinalidade, cardinalidade mínima, cardinalidade máxima, 0, 1, N, eu vou pedir uma resolução e vocês vão usar o BR modelo. Para validar os atributos, né, a criação dos atributos, eu vou pedir um enunciado e vocês vão resolver para mim dentro do DB Design, que é essa ferramenta que a gente está usando agora. Então, eu vou tratar separado, tá?
BR modelo, a gente vai experimentar cardinalidades, que vocês já sabem fazer, já fizeram na semana passada e tal. Eu não vou inserir elemento novo aqui. Atributo, chave primária, formas normais, a gente vai olhar aqui. Tá? Após a avaliação, eu junto tudo e mostro como é que a gente faz na ferramenta nova. Mas eu não quero dificultar, além do entendimento de vocês, a modelagem mesmo. Tá? Então, eu vou falar de novo, para que todos ouçam. Quem saiu para jantar e já voltou, atenção. Eu vou pedir um exercício na prova, que ele vai ser resolvido no BR modelo. E eu vou falar, a resolução desse item deve usar o BR modelo, porque eu quero saber cardinalidades entre as entidades. Ponto. Tem um outro exercício da prova, que eu vou querer saber de atributo, chave primária, chave estrangeira, e para ele vocês vão usar o DB Design. Como o Zé Eduardo, que está usando o celular, de repente você está sem computador no dia, nossa, e agora como é que eu vou fazer a prova do Chicão? Papel de pão. É claro que eu não compro pão aqui no papel sulfite, né? Mas é rascunho. Faça, fotografa e me manda. Porque eu vou pedir para vocês na resolução as imagens. Eu não quero o arquivo do BR modelo, eu quero a imagem da resolução. Fica mais rápida a correção, ou a imagem, ou um JPEG, ou um PDF, enfim. Que eu clico, ele já abre, eu consigo corrigir. Eu não tenho que baixar e abrir na ferramenta. Tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade no fazer, papel de pão. Não tem nenhum problema. Tá? Ah, vou perder nota? Não, claro que não. Né? Bom, então eu fiz aqui uma relação de médico com paciente, de médico com a consulta. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, ele trouxe para mim, ó, médicos, ID médicos. Ele pegou a chave primária do médico e trouxe para a consulta. Se eu clicasse ao contrário, de consulta para médico, ele ia pegar a chave primária da consulta e levar para o médico, que não é o que eu queria. Se eu fizesse isso, ia ficar igual a resolução errada do PowerPoint. Mas, agora eu pego relacionamento de novo. Para ter uma consulta, primeiro tem que ter o paciente. Então, clico no paciente e depois na consulta. Ó, relação 2, paciente solicita. O verbo solicitar. Onde você clicou para fazer a relação? Vou fazer de novo. Paciente solicita a consulta. Onde que eu cliquei? Eu vou apagar. Apagar esse objeto aqui. Se ele deixar. Tá? Delete object. Apaguei. Onde eu cliquei? Aqui, ó. Logo abaixo da tabela. Ó. Aqui embaixo. Ó. Primeira conectorzinho. Não identificador relacionamento. Clico nele. Clico primeiro no paciente, depois na consulta. Ele criou relação 3. 2 cliques. Paciente solicita. Paciente solicita consulta. E nota que paciente, código do paciente já veio para cá. Então, agora na consulta, eu sei quem foi o médico, quem foi o paciente, quando foi a consulta e qual foi o diagnóstico. Porque a chave primária do médico veio para a consulta. A chave primária do paciente veio para a consulta. Tá? E aqui, o paciente está normalizado, cada atributo separado, não tenho nada com 2 valores, não tenho nada com valor misturado. O nome do paciente depende do código, o tipo de endereço depende do paciente, o nome do endereço depende do paciente, o número, complemento, todas essas informações elas são do paciente. Nesse caso aqui, elas são do médico, tá? E aí, isso aqui é o começo, né?
O Roberto falou para a gente aqui no chat que ele colocou o telefone dentro do médico e dentro do paciente. Tá? Normalização. Um médico tem um telefone só? Sim ou não, Roberto? O médico tem um telefone só? Só o celular, por exemplo? Geralmente não. Não. Tem o celular, tem o telefone da clínica. E, cara, em caso de emergência, tem o telefone da casa dele, o pessoal do hospital tem. Da clínica tem. Pode ser que você não tenha acesso, mas os hospitais têm. Cara, precisa achar o doutor fulano. Cara, tem o telefone da sogra. E assim, é uma escala, né? Ó, liga primeiro no celular dele. Tá atendendo? Não. Liga na clínica se for horário comercial. Dependendo do médico, a secretária dele tem um telefone também que aciona a secretária para acionar o médico, né? Rapidamente, né? Principalmente os ginecologistas, né, que tem que fazer parto. Ah, estourou a bolsa da mulher, vou ligar para o doutor fulano. Não. Você liga para a secretária e a secretária aciona o médico. Olha, estourou a bolsa da dona fulana, temos que fazer um parto agora. Ah, mas ela pagou por um parto normal? Não, doutor, eu tinha uma cesárea agendada, então manda o plantonista, que eu não vou fazer. Sabe? Então, assim, tem uma escala. Tá? Pensando nisso, e vocês não teriam que pensar nisso hoje, mas vocês vão ter que pensar nisso futuramente, quando vocês estiverem resolvendo. Pensando nisso, o que eu fiz? Separei uma entidade aqui, telefone do médico, que tem um ID, tem o DDD, porque não necessariamente é 18, né? O médico veio de fora, ele tem o telefone 11, ou é o doutor fulano, que é o especialista tal, que vem aqui uma vez por mês. O telefone dele é 11. Então eu tenho que ter o DDD. Qual que é o telefone? E eu fiquei pensando, né? Poxa, esse telefone que eu estou cadastrando é o celular? É o telefone residencial? É o da clínica? Então eu coloquei aqui um tipo de telefone do médico. Aí eu crio um cadastro separado aqui com os tipos de telefone: celular, secretária, clínica, residência, esposa. Quantos forem aqueles que eu preciso, tá? Aí vocês viram lá na explicação também, se eu tenho atributos que eu posso usar para agrupar, eu quero todos os telefones celulares, eu quero o telefone de todas as clínicas. Se eu posso usar para agrupamento, eu preciso separar. Eu preciso normalizar. Tá? Então eu criei aqui um tipo de telefone, que eu vou ligar com o telefone do médico, tem o tipo aqui. Aí eu tenho uma pergunta aqui, ó, um caractere de 1. Esse é o telefone principal? Né? E aqui eu estou esperando lá na frente, lá na minha tela, um sim ou não. Não, não é o principal. Ou eu poderia pensar, qual que é o nível desse telefone? Nível 0 é o primeiro, nível 99 é o último. E aí quem cadastrar vai colocando o nível para mim aqui. Aí eu ordeno esse cara por nível. Ó, primeiro esse, depois esse. Pensei agora, tá? Eu poderia mudar. Modelagem é isso. É eu pensar na estrutura, só que eu também já penso como é que eu vou estruturar o meu software, o meu aplicativo, a minha página web. Então, modelagem de banco de dados não é só banco de dados. É banco e eu já estou pensando na interface. Né? Hoje está na moda falar do UX, né? Na interface do usuário. Eu já estou pensando porque o que eu colocar na tela tem que guardar aqui. E eu também estou perguntando aqui, me veio à mente, não estava lá no enunciado, mas eu achei que era importante colocar se esse telefone que ele está cadastrando é o WhatsApp, né? Ou não. Ah, é o telefone fixo, então não é o WhatsApp. E eu coloco uma regrinha depois. Um médico só pode ter um telefone WhatsApp. Será? A clínica não tem o WhatsApp da clínica? Sabe? Então, preciso pensar, tá?
Mas aí, Roberto, né, pela minha experiência, eu não joguei, até para não ferir a normalização, eu não joguei o telefone do médico, não joguei o telefone do paciente. Porque o médico não tem um telefone só e o paciente não tem um telefone só. Entendeu o que eu fiz? Cleiton, normal. Roberto, você entendeu minha linha de raciocínio? Beleza. Só que aí, pensando assim, eu fui mais longe. Porque eu teria que pegar essa mesma coisa que eu fiz com o médico, eu teria que fazer uma cópia aqui para o paciente. Porque o paciente também tem os telefones dele. É o telefone dele, é o da esposa, é o telefone da casa dele. Né? Quando você chega para fazer uma consulta, um exame que seja, eles confirmam seus dados. Por quê? Para se acontecer alguma coisa errada, eles têm como entrar em contato com a família. Olha, né, o Tiago veio tirar sangue aqui e passou mal, desmaiou. Né? Por favor, vem alguém aqui para acudir. Né? Olha, o Tiago veio aqui na clínica passar por uma consulta e desmaiou, e escorregou aqui na água lá do bebedouro e eu preciso de alguém da família aqui. Né? Aí liga, se tiver só o telefone do Tiago, tá o Tiago lá no chão com o pé torcido e o celular dele vibrando. De que adianta? Né? Então, quando eu modelei, eu vi que isso aqui estava bom, mas não estava muito bom. O que eu fiz? Eu vim aqui, melhorei a minha modelagem e chamei isso aqui de agenda de contatos. Ah, ninguém te socorre? Já era, Thiago. Eu chamei isso aqui de agenda de contatos, genérica. Eu não estou falando que é o telefone do médico, é uma agenda que eu tenho DDD, tenho fone, tenho um tipo, se é celular, se é comercial, tenho, se é telefone principal, se é WhatsApp. Então aqui eu tenho a minha agenda de telefone da minha clínica. E aí eu pego o relacionamento e ligo o médico com a agenda. Eu pego o relacionamento e ligo o paciente com a agenda. E aí eu crio uma regrinha depois, né? Olha, se tiver preenchido o ID do médico, eu não vou pegar o ID do paciente. Tá? Coisas que eu posso criar depois. Mas eu crio uma tabela que vai guardar toda a minha agenda. Tá? E aí eu faço o cadastro num lugar só. Aí a secretária, quando precisar, ela vai consultar a sua telinha de agenda e vai ter o telefone de todo mundo ali. Dos médicos, dos pacientes. Posso criar prestador de serviço. Né? Posso criar dos indicados, né? Por acaso, eu fui ao médico hoje, aí saindo da consulta ele falou, olha, eu perguntei, né, claro, doutor, o senhor recomenda, né, alguém para esse procedimento? Ah, eu recomendo, tem a fulana, pede lá para minha secretária. Passei na secretária e falei, olha, eu preciso do telefone da doutora fulana. E ela me entregou um cartão. Né? Então essa consulta da doutora fulana estaria aqui. Tá? Rian, está escalando muito? Cara, bem-vindo. E agora vocês começam a ver o que é modelagem de dados. Tá? Não é o editor edita um livro é editado por muitos editores. Não, aquilo lá é o começo. Né? Modelagem de dados é isso aqui. São fatos reais. Preocupação de vocês. Quais são os atributos que eu preciso guardar? Tá? Aqui, gente, eu já estou, sei lá, um mês à frente de vocês. Né? Eu nem esperava que vocês pensassem nisso, mas eu quis mostrar para vocês como é que a estrutura vai ficar. Né? O Cleiton falou, tem um monte de coisa que eu não tinha pensado. Cara, se vocês tivessem pensado em tudo que iria na modelagem, não teria por que eu estar aqui. Né? Não é derrota não, Cleiton, é evolutivo, tá? A gente vai dando passos. Cara, há quantos anos eu faço isso? Para poder olhar para o modelo
E a cada ano, né? A cada ano a minha resolução fica de um jeito. Essa resolução aqui não estava pronta. Eu montei enquanto vocês montaram. Tá? Então, hoje, eu estruturei dessa forma. Está faltando só eu ligar aqui, ó, o tipo de telefone com a agenda, que aí eu sei essa agenda de que tipo que é. Né? É um telefone residencial, é comercial, é da clínica. Tá? E aí, deixa eu tirar meu zoom. O telefone médico ficou aqui, porque a gente substituiu. Olha só, o que era um enunciado simples, né? Era isso aqui. Opa. Era esse contexto aqui para vocês analisarem. A resolução, ela ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. Tá pronto? Não. Né? Mas hoje está. O que tem que ficar na cabeça de vocês? Entidade, chave primária e seus atributos. Lê aquele materialzinho de normalização. Quando você está modelando, não perca aquilo de frente. Eu estou colocando tudo certo? Dá para separar? Feliz com 2 tabelas? ok. Tá? Bom, para a gente fechar, que são 44. O que eu tinha já colocado para vocês aqui, para vocês exercitarem? Na semana passada, a gente resolveu a história. Depois eu falo de medicamento, tá? Não acabou, não. Na semana passada, a gente tinha falado da história. Cadê? Eu estou voltando. Nós tínhamos conversado sobre a Dona Maria, né? Toda entidade terá, e está lá descrito na normalização, Roberto, né? Na primeira forma normal, toda entidade deve possuir uma chave primária. Tá? Deixa eu jogar aqui na tela rapidinho para vocês. Aqui, ó. Aqui. Cadê o meu marca-texto? Tá aqui. Olha só. Identifique cada conjunto de dados com uma chave primária. Beleza? Primeira forma normal. Tá? Fundamental. Ponto de partida. Toda entidade tem uma chave primária. Toda. Ok? Voltando. Então, na semana passada, a gente fez a resolução da Dona Maria. Dona Maria tem os seus produtos, que tem encomendas, que tem um entregador, né? O que vocês podem fazer até para estudar, para se preparar? Vai lá, pega aquela modelagem, joga no BR Modelo e coloca os atributos. Dá um pause na gravação aqui. Normalmente, o que eu peço para vocês fazerem, e não cobro, não é uma atividade que vocês vão me entregar, não pedi para me enviar por e-mail, normalmente eu cobro. Deixa eu voltar a gravação da aula aqui. Gente, era isso, 46, me atrasei 1 minuto. Ok? Boa noite a todos, boa semana. Nos vemos na semana que vem. Sábado eu abro a prova de vocês. E aí vocês podem fazê-la até na segunda. Começou a fazer, 2 horas de prova para terminar. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Rian. Boa noite, Roberto. Boa noite, Tiago. Valéria, boa noite. Boa semana a todos vocês. Ô Rian, se você pegar o PowerPoint, ele tem vários exemplos lá. Tá? Você pode pegar todos. Pega do livro de editor, aquele que vocês fizeram. Aqueles enunciados todos, vocês podem abrir, né? Colocando os atributos. Beleza? Então tá lá. Giovana, boa noite. Beleza, Rian? Boa noite. Zé Eduardo, boa noite também. Uma boa semana a você. Vou finalizando a gravação aqui.